voltei aqui com a aula 17.2, que agora a gente vai fazer aquela revisão geral desse conteúdo que foi aprendido na aula 17.1. Será que vocês lembram o que a gente aprendeu? Pois é, falamos sobre as proteínas e também sobre os ácidos nucleicos. Então, meu diretor, corta agora para a telinha. Vamos lá. Aula 17.2. Revisão, e olha que bonito aí, gente, agora já deu aquele boom, agora é a hora de vocês acordarem. Quem não prestou atenção na aula, esse é o último momento, é a última. Olha que bacana, já gostei desse novo logo aí, tá muito legal aí. Componentes orgânicos da célula, parte 3, revisão de conteúdo, olha, gostei, ó. Então vamos lá, gente. Nessa aula a gente falou sobre as proteínas, a importância das proteínas, função, falamos também, enfatizei bastante, né, embora não esteja aí nesse slide, a questão da estrutura, né, espacial da proteína, mas é importante vocês reforçarem o quê? Que as proteínas, elas são extremamente importantes para os seres vivos, sendo, por exemplo, responsável por formar mais de 50% dessa massa seca da grande parte das nossas células. E além disso, né, elas têm essa função enzimática, né, elas alteram ou aceleram a velocidade de uma reação. Atua na defesa dos organismos, quando eu dei o exemplo ali do anticorpo, e também tem função aí relacionada aos hormônios, função hormonal. E elas são macromoléculas que possuem como a unidade básica, gente, os aminoácidos. E olha aqui, gente, quando a gente olha aqui, né, a estrutura que vai formar as proteínas, a gente tem os aminoácidos, onde a gente vai ter aqui o carbono, nessas ligações, em 4 ligações. Esse carbono aqui, ele vai se ligar à amina, além de se ligar à amina, vai se ligar à carboxila, ao átomo de hidrogênio e o radical aqui, que pode sim sofrer uma variação que vai definir o tipo de aminoácido. É ele que vai estar variando o tipo de aminoácido. Então, é só um ponto aí com relação, né, às proteínas. E as proteínas, como vocês viram, elas apresentam diferentes configurações espaciais tridimensionais. Elas podem ser tanto de estrutura primária quanto de estrutura secundária. A secundária é aquela que eu falei que parece a espiral do seu caderno, é uma mola. Ela pode também ser de estrutura terciária, que é como se você pegasse essa mola do seu caderno e dobrasse ela. E ela pode também ser de estrutura quaternária. Quando eu falo da estrutura quaternária, é como se eu pegasse várias estruturas dessa terciária e globulasse ainda mais, juntasse com mais outras estruturas, né? Então, isso aí é só um esquema da forma que a gente pode encontrar as proteínas. E a gente encontra as proteínas, gente, em alimentos. Quais são os alimentos que são fontes de proteína? Eu até dei o exemplo aí da carne e do ovo, né? Então, além da carne e do ovo, a gente pode encontrar, por exemplo, no leite. O leite também é outro componente aí que é rico em proteínas, né? Não é à toa que vocês já devem ter visto, né, esse bodybuilder aqui que faz propaganda de whey protein, né? Da proteína do leite, proteína idolizada do leite. Então, tudo relacionado ao quê? Às proteínas que vão estar construindo, gente, o nosso corpo. É só a gente pensar aqui nos nossos músculos. Justamente pensou nos músculos, pensou em proteínas. E assim, além das proteínas, né, essa estrutura tão importante, nós também falamos dos ácidos nucleicos, isso mesmo, que podem ser conhecidos como nucleotídeo. E ele vai ser formado por um fosfato, aqui o fosfato, por uma pentose, que é o açúcar, que é o monossacarídeo, que ele é pentose porque ele vai ter o quê? 5 átomos de carbono, e o que vai diferenciar, que vai ter uma diferença entre a pentose do RNA, que vai estar formando o ácido, a ribose, e vai ter diferença da pentose, que vai estar formando o DNA, que é a desoxirribose,
tem essa diferença. O RNA tem o OH, o DNA vai ter o H. Além dessa estrutura, a gente tem a base nitrogenada. Então, tanto a pentose quanto a base nitrogenada, que denomina, né, pode ser chamada de nucleosídeo, são as porções que vão variar dentro dos ácidos nucleicos. No caso do DNA, o DNA ele vai ter o quê? Ele vai apresentar, além da citosina, guanina, adenina, ele vai ter a timina. Já o RNA, ele vai ter adenina, citosina, guanina e a uracila. Vai apresentar a uracila e o DNA vai apresentar a timina, né, que são mais posteriormente, numa aula só sobre os ácidos nucleicos, vocês vão entender melhor essa divisão, essas bases nitrogenadas, tá bom? E agora, pessoal, é aquele momento, isso mesmo, agora é aquele momento que você vai olhar o seu caderno, olhar as questões, vão prestar atenção, qualquer dúvida, professor presencial, manda um alô aqui pra gente que a gente responde. E já, pessoal, eu aguardo vocês. É isso aí. Até mais. Isso aí, gente. Voltei, já deu tempo aqui de eu tomar aquele cafezinho, isso, esperei vocês. Obrigada aí, professores presenciais, pelas fotos, pelas imagens aqui dos nossos alunos. Então, forte abraço aí, mais uma vez aí para vocês, tá bom? Forte abraço aí, alunos e professores. Então, vamos lá, gente, para nossa atividade de sala. Então, meu diretor corta aí. Olha que bacana, gostei, ó, dessa imagem, tô gostando, atividade de sala. Olha aqui que bacana, ó. Então, o momento agora, além da atividade de sala, é o momento que a gente vai tirar as suas dúvidas e a gente vai estar o quê? Resolvendo essas questões da atividade. Então, para isso, né, eu vou fazer as leituras das questões, onde a gente vai estar comentando elas, e em cima desses comentários a gente vai conseguir resolver essa atividade de sala. E é aquele momento que, caso estudante, cara estudante, se você ficou com dúvida em alguma questão, é aquele momento que de repente você vai entender melhor a resolução da questão. Então vamos lá, gente, questão 1. A questão 1, ela fala o seguinte: a estrutura do DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ó, desoxirribonucleico, ele é composto por uma longa cadeia de nucleotídeos, que por sua vez apresentam 3 componentes fundamentais, que a gente já viu, né? Quais são os componentes fundamentais? Uma base nitrogenada, um açúcar, que nesse caso é a desoxirribose, o açúcar é aquela pentose que eu falei para vocês, e um grupo fosfato. Esse grupo fosfato é o único, pessoal, que ele não varia. Então, base nitrogenada e a desoxirribose, esse açúcar, ela pode sofrer, né, variações quando se forma um ácido nucleotídeo, tá ok? Isso aí eu tô falando assim de uma forma geral para vocês. Então, essas estruturas se organizam de forma complementar, formando a famosa dupla hélice. Tanto por isso que tem diferença da estrutura do DNA para a estrutura do RNA. Então, elas formam dupla hélice que carrega as informações genéticas dos seres vivos. Entende? Forma dupla hélice e vai carregar a informação genética dos seres vivos. Observe o esquema simplificado a seguir, que representa parte de uma cadeia de DNA. Então, ficou fácil, né, gente? De cara aí, a questão ela já me dá essas estruturas fundamentais que fazem parte do DNA. O que a questão me pede? Então, ela vai falar o seguinte: com base na imagem e nos conhecimentos sobre a estrutura do DNA, os componentes indicados pelos números 2 e 3 correspondem respectivamente ao quê? Se você prestou atenção na lâmina,
né, na anterior, você vai conseguir responder perfeitamente a questão. Ele fala aqui, a alternativa A, que o número 1 é a base nitrogenada. De cara, eu sei que não é a base nitrogenada. O número 1, gente, ele vai ser o quê? Ele corresponde ao fosfato, grupo fosfato. Né? Eu acho que eu já dei até a resposta aqui para vocês, mas não tem. Aí ele fala o seguinte, que a alternativa, que o número 2 aqui, dentro da alternativa A, é a desoxirribose e o 3 é o fosfato. Totalmente equivocada essa alternativa. Então, não marca a alternativa A porque ela está errada. Vamos analisar aqui a alternativa B, isso mesmo. 1, grupo fosfato, correto. 2, desoxirribose, que é a pentose que vai estar formando o DNA, correto. E o 3, base nitrogenada, correto aqui. De cara eu já sei agora que é a alternativa B, mas vamos só analisar aqui a alternativa C, D e E. Alternativa C, fosfato, ok, mas aí ele fala que é a base, que o 2 é a base nitrogenada. Não tem como você marcar, de cara você já eliminaria. Alternativa D, 1, que é fosfato, ele joga como base nitrogenada, também não marca. E a alternativa E, ele coloca 1 como se fosse a desoxirribose. Você sabe que o 1 é o fosfato. Então, dessas alternativas aqui, a alternativa correta é o gabarito B de bola. Grupo fosfato, desoxirribose e a base nitrogenada, tá bom? Então, essa é a resposta correta. Lembrando que se você prestou atenção, vou voltar aqui para... Se você prestou atenção, a própria questão aqui, gente, ela já dá a deixa aqui, ó, com relação a essas estruturas que vão estar formando, olha aqui, ó, que vão estar formando o ácido desoxirribonucleico. Aqui mesmo eu já tenho a resposta. Por isso ficou fácil de entender e marcar o gabarito B de bola. Isso aí, né? Então vamos lá, gente. A questão, vamos agora para a questão de número 2. Então, durante o processo de digestão, as proteínas ingeridas na dieta são quebradas em moléculas menores, sendo absorvidas e reutilizadas pelo organismo para diversas finalidades fisiológicas. Então, durante o processo da digestão, proteínas ingeridas na dieta são quebradas em moléculas menores, até virar o quê? Os aminoácidos. Sendo, né, essas moléculas menores absorvidas e reutilizadas pelo organismo para diversas finalidades fisiológicas. Qual é a principal função das proteínas no corpo humano? Então, vamos analisar aqui as alternativas. A alternativa A, ela fala que as proteínas têm como função atuar como principal fonte de energia imediata. Não, pessoal. Ela não vai ser a principal fonte de energia imediata. A gente sabe, né, que a fonte de energia imediata é quem? O carboidrato. Então, não tem como você marcar essa alternativa. Vamos analisar agora a alternativa B de bola. Servir como catalisador de reações químicas e formar estruturas celulares. Catalisador, professora? Sim, catalisador. Tá certo, professora? Tá certo, é o gabarito B de bola. Quando ele fala que a proteína tem função de catalisador, ele tá falando o quê, professora? Que ela tem essa função enzimática, né? Ela vai acelerar, né, reações químicas e estruturais de uma célula, por exemplo. Então, sim, ela tem essa função enzimática. Vamos analisar agora a alternativa C. Armazenar informações genéticas. A gente sabe que ela não carrega, a proteína não vai carregar, não vai ter como, não é o DNA a proteína. Então não tem como armazenar essas informações genéticas. Alternativa D. Fornecer reservas de água para o citoplasma celular. Também não. E a alternativa E. Regular a pressão osmótica por meio da produção de sais. Também não. Ficando apenas a gabarito B de bola como a alternativa correta com relação
a principal função das proteínas, tá bom? Com relação ao que está aí nessas alternativas. Então, lembrou, associou enzima com catalisador, já sabe que é função proteica, função de proteínas no corpo. Prosseguindo agora, questão 3. As proteínas são macromoléculas formadas por uma sucessão de moléculas menores que são conhecidas como os aminoácidos. Ok, professor, entendi. Com eles, cada ser vivo ele é capaz de reproduzir centenas de proteínas diferentes e de tamanho variável. Identifique os componentes do aminoácido. Essa aqui está muito fácil, então você vai ter que lembrar da composição do aminoácido. Para a gente não perder tempo, eu já trouxe aqui essa composição. Então, sempre lembrar do carbono e das 4 ligações que esse carbono vai fazer. Né? O carbono vai estar sempre fazendo a ligação com a amina, NH2, vai estar se ligando ao grupo carboxila e além de se ligar ao grupo carboxila, vai estar se ligando ao hidrogênio. Além de se ligar ao hidrogênio, eu tenho aqui um radical que pode ser um radical variável que vai estar diferenciando um aminoácido de outro aminoácido, tá bom? Só isso. Então, faça aí o print da tela, que vocês nem precisam, porque vocês já têm aí os slides. Então, eu acredito que você já saiba, né? Então, vamos lá, gente. Questão 4. A alimentação equilibrada, ela é fundamental para o bom funcionamento do organismo, especialmente em relação ao fornecimento de compostos essenciais à síntese de proteína. Quando ele fala assim, de compostos essenciais à síntese de proteína, de fabricação de proteínas. Os aminoácidos são unidades básicas dessas macromoléculas, podem ser classificados quanto à capacidade do organismo em produzi-los. Lembra que a professora falou que existem os aminoácidos que a gente considera natural e os aminoácidos que a gente considera essencial. Os naturais, o nosso corpo consegue produzir. Os essenciais, a gente não consegue produzir. A gente vai precisar de outros compostos outros alimentos para que a gente consiga esse aminoácido, absorver esse aminoácido. Então, assim, o conhecimento sobre essa distinção é relevante, tanto em dietas balanceadas quanto em tratamentos clínicos voltados ao quê? À nutrição, com base nos conhecimentos sobre os aminoácidos que compõem as proteínas humanas. Os aminoácidos naturais e os essenciais se diferenciam por quê? Essa aqui tá muito mamão com açúcar. Vocês viram que eles fizeram um textão para no final perguntar o quê? A diferença de um aminoácido natural para um aminoácido essencial. Inclusive, eu já até respondi, né? Mas vamos lá. Alternativa A. Os naturais, eles são encontrados apenas em proteínas de origem vegetal, enquanto os essenciais estão presentes nas proteínas de animais. Não tem nada a ver com isso, né? Os naturais, o nosso corpo produz eles. Alternativa B de bola. Os naturais podem ser convertidos em essenciais durante a digestão, um processo que ocorre exclusivamente no fígado. Também não, eles não podem ser convertidos em essenciais, os naturais. Também descarta a alternativa B. Vamos agora analisar a alternativa C. Os naturais são sintetizados pelo organismo, certo? São fabricados pelo organismo. Enquanto os essenciais precisam ser obtidos por meio da alimentação. Até aí, a alternativa C é a que está correta. Só para a gente eliminar aqui, vamos analisar a D e a E. A D, ela fala o seguinte: os essenciais são produzidos por bactérias. Não, descarta, né? Nem vou precisar ler tudo. E o E, os essenciais e naturais são termos sinônimos, pois todos os aminoácidos são igualmente produzidos pelo organismo humano. Errado. Então, gabarito correto, gabarito C. Isso aí. Vamos agora para o nosso momento decolando para o futuro, questão 5, para a gente finalizar aqui. Durante um experimento, um estudante analisa a estrutura do DNA e ele destaca a presença de nucleotídeos, que são os ácidos nucleicos, que a gente já estudou, formados por uma base nitrogenada, um açúcar e um grupo fosfato. Assinale a alternativa que descreve
corretamente uma característica importante dessa molécula. Então, vamos analisar aqui as alternativas e a gente vai ver qual dessas alternativas é a alternativa correta. A alternativa A, ela fala que o DNA pode apresentar qualquer base nitrogenada em sua dupla S. Não, né? A gente sabe que é a timina, a citosina, a guanina e a adenina. Então, a alternativa A descarta. A alternativa B, o DNA forma moléculas de fita simples. Quem forma moléculas de fita simples é o RNA. De cara, né? A gente já vai pensando aqui qual é a estrutura correta. A alternativa C, o DNA é uma molécula de dupla hélice, correto, onde a adenina emparelha-se com a timina e guanina emparelha-se com a citosina, assegurando a fidelidade da replicação, correto. Só por desencargo de consciência, a alternativa D, ela fala o seguinte, o DNA é uma estrutura que se dissolve. Não vai se dissolver completamente a água. Descarta essa daí. E a alternativa E, a mudança aleatória na estrutura do DNA é essencial para a correta transmissão de informações genéticas. A mutação não tem nada a ver. Então, o gabarito correto é o gabarito C, gente. A alternativa correta é o gabarito C. E é isso aí, pessoal. Chegamos aqui ao final da nossa aula e já eu encontro vocês. Até mais!